Ele é santo, santo é. Ele é santo, santo é. O poder, o domínio é dele. Tudo é pra glória dele. Jesus Cristo Salvador, Jesus, luz do mundo, caminho, verdade e vida, nosso Redentor, nosso Criador. Santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Ele é santo, Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória. Ele é santo, Senhor Jesus. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor. Gente, não repara não que eu tô um pouco atacada hoje na minha sinusite, sabe? Essa mudança de tempo, a gente tem, ainda mais mexe com produto, e hoje a minha sinusite tá atacada. O nariz tá meio, tô assim, atacada, né? Esse tempo muda e a gente que tem esse problema de rinite, sinusite, a gente já fica para baixo, né? O negócio vai atacando o nariz, garganta, escorrendo, dor de cabeça, é assim mesmo, essa mudança de clima, né? Uma hora tá calor, uma hora tá frio e a gente fica, né, resfriado. Bom, desejo uma boa noite para vocês. Hoje não tem fundo musical, tá? Mas hoje eu tô cantando aqui, louvando ao Senhor, glórias ao nome do Senhor, amém? E para quem não me conhece, meu nome é Carmen Lígia, tá? Eu sou a menina, meu canal é Meninos Hoje de Deus, tá? Eu sou evangelizadora, bem? Quem não me conhece daqui no meu canal é Meninos Hoje de Deus. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dê o like, comente, compartilhe. É muito importante para o canal, porque o YouTube entende que o canal é recomendável e aí você tem almas serão alcançadas através do seu gesto, né? De você pensar no próximo, né? Porque o Senhor fala que nós temos que ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, todos nós temos esse papel, né? Nos tempos passados, a gente via quando a gente ia na missa, quando era católico, e a gente via os pastores, a gente achava que só quem podia pregar a palavra de Deus era só pastores, né? Não, todos nós podemos pregar a palavra do Senhor, todos nós podemos falar da palavra de Deus. Por isso que o Senhor fala toda criatura, então todos nós podemos, e de todos nós, pregar a palavra de Deus, todos falar a palavra de Deus para um irmão, para uma irmã, uma palavra de conforto, porque é muito mais você falar da palavra de Deus para a pessoa do que você dar um conselho errado e acontecer uma coisa errada, né? Você dá na palavra, a palavra ela é viva, ela tem poder de mudar, transformar a vida das pessoas. A palavra de Deus ela é viva, ela tem poder para nos mudar, nos moldar. Então ela é viva, né? E ela é eficaz. Eu falo que ela tipo uma faca, uma faca com dois números, ela corta, né? Ela divide as medulas, né? Então ela tem poder, né? Então nem pode brincar com a palavra de Deus. Muitos brincam com a palavra de Deus, mas não pode brincar. É seríssima. Ela tem poder para transformar vidas, mover céus e terra, né? Ela tem vida. Glória a Deus, é o próprio Deus, amém? Então não brinque com as coisas de Deus. As coisas de Deus é santo, porque ele é santo. Glória a Deus, amém? Bom, e eu quero que você que vai receber a palavra de Deus, que você confia na palavra. E eu, como estou falando para você, que eu fiz a campanha de Daniel, que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente possa entender o propósito de Deus. Porque toda vez que Deus fala alguma coisa, às vezes as pessoas duvidam, mas quando direciona um servo dele para uma mensagem, é para que Deus está falando algo para nós. Nós estamos vivendo no mundo, gente, a gente tem que acordar muito para isso. Você vem para as coisas do mundo. As pessoas vivem só para trabalhar hoje em dia, só para ganhar dinheiro hoje em dia, só pensando em comprar, em fazer, viajar. As pessoas estão deixando Deus de lado. Olha só. Jesus está vindo aí e a palavra de Deus já está se cumprindo. Os sinais estão por toda a face da terra. A vinda de Jesus está próxima, Jesus está à porta, né?
E muitos não acreditam. Já fala, a Bíblia fala que nos tempos de Noé vai acontecer que no tempo de Noé. Noé estava fazendo arcos, acredito que isso chegava até Noé de velho doido, né? Falar aquele velho lá, né? Mas só que Deus fechou a porta da arca, né? Os animais foram, obedeceram a Deus, cada um entre um casal, de cada espécie, né? E a família de Noé só foi escolhido o povo. Deus ele ia acabar. Quando Deus fez o mundo, lá acho que em Gênesis, ele ia acabar, o mundo ele ia acabar, né? Porque o homem se corrompeu, né? Ele se corrompeu e ele fazia coisa barbaridade, assim. Deus, ele ficou assim, tem uma parte no texto que fala que Deus se arrependeu, né? Só que Deus viu Noé, né? Viu alguém diferente ali naquele momento, alguém, um homem temente, né? Então, uma pessoa que não se mistura. Então, a gente precisa ser essas pessoas, gente. Não pode se misturar, não, viu? Ah, mas se eu não faz isso, vou fazer, vou andar, vou andar. Gente, cuidado. Cuidado daqui mesmo você anda sentando, né? Cuidado com você está sentando. Porque os de Deus são separados, são escolhidos mesmo, o povo de Deus, né? Então, eles têm que entender isso. Nós não podemos sentar em qualquer mesa, podemos comer em qualquer lugar, né? Às vezes as pessoas não querem falar isso porque as pessoas ficam poupando. Gente, a palavra de... Sabe, acontece muito movimento hoje em dia na igreja cristã em todo o Brasil. A gente vê muito isso, que a gente não pode falar mais nada porque tem uma regra, porque tem medo das pessoas se ofenderem. A gente tem que falar a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Doa quem doer, perde a amizade, perde a amizade. Não importa. O importante é que você não pode perder a sua salvação. Agora, amigo, você pode fazer outro, mas Deus não. Deus é um só, você não pode perder a salvação. Então, se você a gente falar da palavra de Deus, tem que falar a verdade para as pessoas. Doa quem doer. A palavra de Deus ela vai confrontar você. O Espírito Santo vai confrontar a sua vontade. Porque nós não estamos para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Tem muita gente que vai se ofender, vai falar de você, vai brigar com você, vai ficar chateado com você, vai te ofender. Deixa assim mesmo. É o processo. Jesus veio do mundo e falou muita coisa. Acreditava em Jesus, né? Zombaram Jesus, perseguiram Jesus, mataram Jesus, não foi? Foi tudo aconteceu? Porque Jesus mostrou que ele, sendo filho de Deus, aconteceu coisa vai acontecer com nós também. A questão de discípulo de Jesus vai acontecer. Muitas pessoas vão acreditar em você. E não é só gente de fora, não. Até dentro da própria igreja, viu? Não é, eu vou falar, não sem exceção, não. É a realidade mesmo que você vê, né? As pessoas ficam passando uma mãozinha e tampando, jogando embaixo do tapete. Tem que ser real, falar real mesmo, né? A gente sabe muito disso. Então, a gente tem que encarar a realidade, que é a verdade. E a verdade, ela dói, mas ela cura, ela liberta, né? E quanto a palavra de Deus, aqui o Senhor colocou no meu coração, para que a gente faça o texto de Daniel, a passagem de Daniel, desse céu da Babilônia, que ele foi tirado pelo rei Nabucodonosor, que invadiu, que foi permissão de Deus, não foi tudo é permissão de Deus, tá? Não foi porque ele foi lá, porque ele era o rei mais poderoso, foi Deus que permitiu que ele fosse poderoso, entendeu? Deus queria dar uma correção pro povo dele, né? Porque eles estavam desobedecendo a Deus. Então Deus permite muitas vezes a gente passar por situações para corrigir nós, disciplinar a nossa vida, né? Então ele permitiu. Então ele escolheu esses 4 jovens, que eram os vistosos, ele quis que os esses jovens para poder trabalhar, servir o rei. E esses jovens se destacaram, eles eram inteligentes, mas o Daniel aqui fala o texto que Deus deu espírito de excelência para ele. Era um homem sábio, tinha visões, né? A gente vai ver muitas partes que já da Bíblia que já nós estamos no capítulo 6, mas já passamos pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, e agora estamos no 6. Então o que Daniel já se mostrou, se destacou no capítulos anteriores, para ele chegar no 6. E agora no 6 ele já conseguiu um patamar maior. Olha só, a vida da gente é também assim, olha só, presta atenção. Você passa por várias fases da vida. Quando você chega a uma fase maior, é aí que o problema vai vir maior ainda, né? Porque quando você estava naquela fase, você estava indo, né? Mesmo assim, mas estava indo. Agora chegou numa fase, de 1 ele chegou no 6. Então agora a coisa complicou. Porque além de Deus dar o Espírito Santo sobre Daniel, Deus exaltou Daniel de uma forma que ele estava sendo o primeiro em tudo escolhido pelo rei. Porque Deus tinha uma admiração, o Dário tinha uma admiração pelo Daniel, né? Porque era um servo querido, fiel ao Deus dele, né? O nosso Deus. E também era competente naquilo que fazia. Porque a pessoa faz com amor, tudo que faz coisa para Deus faz com amor. Faz com dedicação, né? Faz de coração, não faz por interesse, nem para se amostrar. Faz que porque Deus ele merece toda a honra e glória, então ele faz por amor ao Deus. Amém? Então ele quer dar o melhor dele, não importa a simplicidade. Ele quer dar o melhor dele sempre a Deus. E isso agrada o coração de quem? De Deus. Amém? Não é o amor, o espetáculo. Não, Deus gosta da simplicidade. Deus gosta do seu coração. Tem que fazer para Deus. Então, você tem que fazer para a obra de Deus, é para o Senhor. Aliás, é para o Senhor, amém? É para a glória de Deus, aleluia. Então, ele se destacou, porque ele era fiel, né? Ele não se contaminou com a comida da Babilônia, né? Ele não se deixou se influenciar pelo local que ele foi, porque é um lugar de... Diz que a Babilônia era a terra de luxúria, né? A terra também de prostituição, né? Fazem o que quiser, caso o que quiser, luxúria, né? E ele também foi convidado para comer na mesa do rei também, dos manjados, mas ele não aceitou, né?
Porque aquela comida era oferecida para outros santos, ídolos, né? Que naquele tempo eram os ídolos, né? Os outros deuses. Então não aceitou, ele se recusou. Então a gente vê até Daniel, até chegar no capítulo 6 aqui nós vamos ver, ele passou por vários processos e várias fases na vida, e ele foi crescendo, o Senhor foi crescendo cada vez Daniel. Mas a gente vai ver no capítulo 10 também que essa crescimento, Deus também ele teve um momento de aflição, a gente vai ver aqui passa um momento de aflição, e que ele começa a orar a Deus, aí ele começa a fazer 21 dias de, oração, de jejum. E aí que a gente vê que ele faz jejum de legumes e água. Então é esse propósito que dentro do capítulo 6 que Deus colocou no meu coração para ele fazer 21 dias de jejum, né? E esse jejum que eu estou fazendo, que eu não estou comendo carne, tá? É o propósito. E como eu não ia postar 3 vídeos todo dia na semana para fazer 21 dias, porque eu seguia ser rápido para me postar. Mas acontece que como eu posto 3 dias e eu vou continuar no 3 dias, né? Postando segunda, quarta e sexta, porque eu não vou correr, porque isso é um propósito, a gente tem que aceitar e tem que se libertar dessas coisas aqui também, porque às vezes a comida é vício, são vícios também. Tudo que você come demais e tudo que você não pode falar, eu não posso comer sem pão, a gente vai, não posso comer sem carne. Pode sim, gente, pode sim. A gente pode muita coisa nessa vida deixar de fazer, né? Porque quando a gente começa a querer, não posso, porque é como se você é tipo um ídolo daquela comida. Eu não posso comer sem pão. Claro que pode, a gente pode comer sem pão, pode comer arroz e feijão. Por que não pode? Pode sim, muita coisa. A gente tem que começar a trabalhar com isso no nosso coração. Nós podemos muita coisa. Como a gente chega lá naquele hospital lá, que tá doente, você não pode comer nada, só toma soro, hein? E como é que você faz? Nem? A gente não pode ficar assim, não, é dependente de comida pra tudo, não. A gente tem que também falar não pro meu estômago, né? E o que aqui no Daniel, o propósito de Daniel, foi que depois desses 21 dias, o Senhor veio ao socorro de Daniel, lá no capítulo 10, tá? O anjo do Senhor veio. Mas a gente vai ver depois, lá pra frente, que sabe que o anjo veio, o inimigo foi, ele barrou o anjo, né? O Senhor mandou o anjo para trazer, ele ouviu a oração de Daniel. A gente vai ver também outra passagem, mas o Senhor quis levar Daniel também naquela aflição em oração mais intensa. Deus queria uma profundidade mais, porque Deus apareceu, ele viu um homem, né, nas margens do rio, mas essa é outra parte de Daniel. Essa é a parte que Deus, eu vou falar mais no final, terminando aqui a campanha. Agora, quem crê, quem não crê, né, aí seja cada um, né? Mas o que Deus colocou no meu coração e eu estou fazendo aqui na minha casa. Eu já falei para muitos aqui, ore. E a gente já aprendendo com o Daniel aqui, era um rapaz, não era mais rapaz, quando ele foi para a Babilônia era rapaz. Escolheu um rapaz mais forte, vistoso, que queria, assim, bem arranjado, bonitão e tal. Mas aqui ele já tinha 80 anos quando ele foi jogar na cova do leão. Ele não era mais um mocinho, mas ele era uma pessoa muito competente. E ele teve um grande crescimento, que o Senhor fez ele crescer muito. Só que Deus fez ele destacar demais, porque ele por causa deu um espírito de excelência e de sabedoria. Então hoje, quando foi a palavra de manhã, quando eu postei, e o Senhor fala sobre a sabedoria, olha que interessante, né? Essa palavra, eu falei, Senhor, o que eu vou falar hoje, Daniel? Porque já eu tenho que falar 21 dias, até tá terminando, mas daqui uns 3, 4 semanas, que eu vou falar, o que eu vou falar hoje do Daniel? Porque era 21 dias também, só a pregação de Daniel, né? Eu falei, Espírito Santo, que posso falar comigo, o que o Senhor quer que eu fale? Então, foi na pregação, na palavra de Deus hoje, foi de manhã, foi Provérbios, capítulo 4, no versículo 5. Olha o que Deus falou para o nosso coração hoje. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, e nem dela se aparte. Aqui eu vou. Por que Deus tocou nessa palavra? E agora eu entendi o que o Espírito Santo falou assim. Daniel, ele era uma pessoa sábia, né? Ele tinha sabedoria de Deus. Porque ele veio na terra de Jerusalém, né? De Jerusalém, Israel. Ele veio para a Babilônia, ele não se deixou se corromper. Ele continuou os princípios do Senhor, da palavra de Deus. Então ele sabia o que era os princípios da palavra. Ele não se influenciou com a cultura de Babilônia. Ele mesmo, distante da família dele, ele não se enturmou, tá? Chegou num lugar, vou me enturmar, não, tô aqui já que eu tô aqui. Não, ele não fez isso. Ele não se tornou com os costumes, não comeu as comidas deles lá. Tá? Ele manteve o coração dele fiel a Deus naquilo que ele foi criado, os princípios dele, né? E a sabedoria, Deus deu um espírito de excelência para ele, porque ele já era assim lá. Ele tinha esse respeito pela palavra, o tremor a Deus, né? E ele era fiel, ele orava ao Senhor, como de costume fala o texto, mas não é costume, é de continuamente. Então ele tinha aquilo como uma gratidão a Deus, eu vou orar, então aquela maneira de todo dia nós orar, né? Independente se o dia tá bom, se Daniel orava. Isso nos ensina a palavra.
Deus abre nossos olhos para nós orar mais. Nós estamos buscando Deus muito pouco. Hoje em dia as pessoas estão deixando Deus para depois. A gente fala também, sabe, naquela passagem de Marta e Maria, a gente vê, Jesus chegou lá e Marta chegou para Maria estava conversando, Jesus estava conversando para Maria, explicando, instruindo a sabedoria de Deus, né? Jesus, glória a Deus. E Marta falou assim, é como se Jesus, Marta falasse para Jesus, Jesus, você não se importa não? Das minhas palavras, tá? Você não pode deixar Maria trabalhar um pouquinho comigo, fazer o almoço? Depois ela vem conversar com você, como se Deus deixasse para depois, né? Aí Jesus falou para Maria, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, porque a Maria escutou a melhor parte que a parte de estar adorando a Deus ali, ouvindo o Senhor. Coisa que privilégio de Maria. Se a pessoa adorando o Senhor ali, vendo o Senhor cara a cara, né? Adorando a Deus, cada palavra que Deus dá sabedoria, né? Que ele é o dono da sabedoria, e ouvindo as instruções do Pai ali, né? Jesus ali, e ela preocupada com comida, com casa. Gente, pensa, nós estamos vendo esse tempo, as pessoas estão preocupadas com tantas coisas. Minha tia estava conversando sobre isso com a gente, preocupam tanto com as coisas de casa, estão deixando de lado. Deixando assim, depois eu vou, depois eu faço, depois eu quero. Não, Deus entende, eu trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Todos nós precisamos ganhar dinheiro. Todo mundo está precisando de dificuldade. Não tem problema. Todo mundo tá, mas Deus está em primeiro lugar. Ele fala que não é buscar o reino de Deus, a justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Você acha que Deus fala uma palavra, será que ele não vai cumprir? Ele vai cumprir. Né? Mas nós sempre colocamos Deus depois. Não, Deus entende. Imagina, ele sabe que eu preciso trabalhar. Da onde eu vou tirar dinheiro? A gente fala assim, não é? Mas só que não tá certo, né? E a gente tem que colocar ele primeiro, porque ele vai prover para nós, né? As coisas vão fluir, né? Então a Marta, ela queria que Maria parasse de falar com Jesus para cuidar das outras coisas. Gente, a gente tem que ver uma coisa, nós trabalhamos tanto nessa vida, nós vamos deixar tudo aqui. Não vai levar nada nessa vida, nós vamos levar uma roupa. Porque até a sua roupa, quando você morrer, é alguém que vai escolher para você. É verdade. Tem gente que já se prepara por aí, que eu já vi gente falar, preparar até pra morrer, crendo Deus Pai, Deus que me perdoe, ninguém quer saber. Deus me disse, as pessoas que escolher o caixão, sem Deus poder, né? Nem queremos saber, né? Mas tem gente que já tá, tem gente que se programa pra tudo, né, credo? Mas é assim. Mas então a sabedoria, o Senhor fala aqui no Provérbios 4, adquire a sabedoria, adquire atendimento e não te esqueça da palavra da minha boca. Então, não esqueça da palavra de Deus. Estou falando pra você que, então, Daniel não esqueceu dos princípios que ele foi criado ali, né? Dos princípios da palavra de Deus. Então, de costume, eu não gosto de falar costume, porque essa palavra é muito estranha, né? Continuamente, ele orava, ele clamava a Deus, ele tinha todo dia estar 3 vezes o dia, então ele não deixou no local, não vou orar com vergonha, não vou orar, não, porque sabe o que é? Agora as pessoas vão ver eu orando aqui, né? Vão achar estranho que Deus deu. Não se importou com isso, né? Não se importou com nada disso. Ele continuou fazendo a mesma coisa, né? Aí não é porque ele estava lembrando para pensar assim, mas ele tá aqui agora, né? Ele não precisa mais orar pro Deus dele, né? Porque às vezes a pessoa vai falar, você tá aqui porque Deus não salvou ele, mas não importa onde você esteja. Deus permite até que você vá para um lugar para ver se dá para você evangelizar as pessoas, né? Naquele lugar, né? Aí a gente se preocupa muito com isso quando às vezes a gente vai num lugar também e aquele ambiente não é para nós, mas ali você tá ali, Deus colocou você ali para alguma coisa, porque tem algum propósito de Deus ali também, né? Confere na palavra, não pode se enturmar, só isso, não pode se influenciar. Nós temos que influenciar essa geração, mas nós não podemos se influenciar com eles. Porque nós estamos para cá para levar a palavra, né? Não se nós influenciar com eles, né? Toma cuidado, tem que vigiar. Então o Senhor fala adquirir sabedoria, adquirir entendimento, não se esqueça da minha palavra, tá? Que sai da minha boca, o Senhor fala, né? Nem se aparte, não se afaste da presença de Deus. E quando você afasta da presença de Deus, do princípio de Deus, da palavra de Deus, você está se afastando de Deus. E as coisas a piorar, viu? Aí as coisas vai. Daniel, ele manteve fiel a Deus, né? E essa fidelidade de Daniel, essa sabedoria que Deus deu para ele, espírito de excelência, em tudo que ele fazia, ele se dava muito bem. Se colocasse Daniel até numa cozinha para limpar um chão, ele se dava muito bem, porque quem tem espírito de excelência e sabedoria de Deus, né? E ele confia temor a Deus, Deus ele faz ele se destacar em qualquer lugar que ele esteja, né? Não importa o cargo, Deus ele exalta aquela pessoa, né? Então, isso vem de Deus, é um dom que Deus dá, espírito de excelência. Então, é não para você adquirir a sabedoria e não se esquecer da palavra da boca de Deus, ele fala, não se esqueça. Então, aqui o Senhor não vou entrar no Daniel inteiro, aquela passagem que ele já foi jogada, não. Só Deus instruiu para mim falar só isso. É para você guardar a palavra de Deus. Daniel guardou os princípios, ele não se vendeu, ele não se corrompeu, ele não se influenciou, né? Ele manteve os princípios da palavra de Deus, né? Então ele guardou a palavra de Deus, ele guardou aquilo que ele aprendeu, né, da família, passou para ele, né? E ele manteve o seu orando 3 vezes o dia. E isso causou inveja? Claro, causou. Aqui no texto fala que causou inveja, né?
porque eles são, depois o rei foi escolher, né, para governar as províncias, os reinados, né, só que esses três se destacaram, e foi nesses três que destacaram que Daniel foi escolhido para ser a autoridade maior, tipo um governador, né, o rei estava querendo colocar ele, e foi aí que causou inveja, porque Daniel se destacou, né, aí houve uma reunião, né, um grupinho que sempre tem, né, às vezes tem uns grupinhos assim, para falar mal dos outros, né, aí juntaram aquele grupinho, armaram contra Daniel para tirar Daniel assim, da frente deles, porque Daniel estava se destacando. Então armaram. Quando eles armaram para tirar o Daniel, né, da frente, esse grupinho, eles armaram tanto de uma forma que eles queriam procurar alguma coisa de Daniel, mas eles não acharam, né? Uma acusação. Não vai achar mesmo. Porque os que são de Deus, as pessoas vão procurar alguma coisa para tentar falar, oh, ali, tá vendo? Assim, assim, não, não acha. Porque o próprio Deus, ele guarda, né? Mas ele também não tinha que achar nele alguma coisa, né? Só que, e aí eles falaram assim, então vamos usar alguma coisa contra o Deus de Daniel, né? Vamos usar o Deus de Daniel. Eles sabiam que Daniel era fiel a Deus. Como eles já sabiam que Daniel ele era fiel a Deus e continuava sendo fiel a Deus, mesmo no lugar que ele não estava, ali numa terra distante, né? Até administrando uma terra que nem era dele, né? Mas ele, uma terra estrangeira, mas ele estava ali. Então ele manteve, então eles sabiam. Foi aí que eles armaram esse decreto para que o Dário derrubasse, eles já armando, sabendo que o Daniel ele não ia largar, era temente ao Deus dele. Então armaram, e Daniel sabia, Daniel não estava em casa quando ele soube que o rei assinou o decreto. Não sabendo, inocente também, o rei não sabia, né? E o rei, quando soube que era Daniel, ele tentou de todas as maneiras ajudar Daniel, mas não podia, porque tem coisa que é só Deus, né, gente? Não adianta, porque o Deus quer mostrar a glória dele, entendeu? O poder dele. Ele quis mostrar, através da vida de Daniel, o poder dele ali, né? Para aquelas pessoas verem. É porque às vezes muitas pessoas incrédulas, né? Então Deus quer mostrar. E aí aconteceu que Daniel foi para casa orar, né? Naquela situação, ele soube, não ficou com medo. Ah, eu vou para minha casa orar. Ali, como de continuamente, como ele sempre fazia, de joelho no chão e de frente à janela de Jerusalém. E como ele fazia, né? Não mudou, né? Ele não mudou pelo lugar, não mudou pelas ameaças, né? Não ficou com medo. Porque quem confia em Deus tem que ser como os montes, não se abalar diante de um decreto de morte, né? Uma situação que vem para tentar, ó, você vai morrer agora, porque você não tem mais saída, né? Você não vai ter. Deus, ele dá livramento até no último suspiro, né? Você viu aquela viúva de Nair? Ela estava levando o filho já para enterrar com a multidão. Jesus veio com uma outra multidão, né? E elas uma de frente, uma da outra. E aí Jesus fez o quê? Estavam assim, uma vindo para cá, Jesus vindo para cá, se encontraram no caminho, né, Jesus? E aí Jesus viu aquela mulher chorando, né? Aquelas pessoas que estavam levando aquela mulher com o filho para enterrar, antigamente uma mulher não podia trabalhar, né? Ainda mais naqueles tempos, né? E quem mantinha uma família era a própria marido, né? Mas uma da mulher faleceu, então a esperança dela era o filho jovem também se faleceu, e aí ela não podia trabalhar. Então já estava aquela multidão, já pensando que será essa mulher vai ser uma mendiga, andar mendigando por casa dos outros, pedindo por aí, né? Porque ela não podia trabalhar fora, não podia uma mulher trabalhar fora, né? Só que Jesus chegou e mudou a vida daquela mulher, o cenário daquela situação. Então Jesus chega em lugares assim que às vezes a pessoa decreta morte, que não tem vida, então você pode confiar em Deus. Tá? O processo é difícil, porque até Jesus ter chegado essa mulher, a gente pode ver que ela vinha já sofrendo da morte do filho dela, né? Mas só que ele foi lá, né? Jesus foi lá e ressuscitou a vida daquela mulher, nunca mandou ele levantar no caixão, ali na hora que a multidão estava indo. Então, onde Jesus também chega, o milagre acontece, né? Que Jesus veio com a multidão que vinha, já sabia os milagres de Jesus. A multidão não vinha com a derrota, já pensando mal na mulher. E agora, como é que vai ser essa mulher, né? Tem gente que é assim, né? Mas Jesus não viu aquela vitória, a multidão da vitória, que conhece o milagre, sabia, e trazia a presença de Deus, amém? E uma coisa também que é interessante, como o Dário ensinou o papel, ele não ficou feliz, né? O texto mostra que Dário foi para casa, né? E aí ele falou, quando ele jogou, aí eles vieram também falar para Dário, Dário, tá vendo aquele que você trouxe lá, né? O judeu lá de Jerusalém, né? Lá de Judá, né? É isso aí que você confia, viu? Ele traiu você, ele não te respeitou, porque só podia, depois, era um prazo de 30 dias, né? Não podia fazer nenhuma adoração a nenhum Deus, nada nenhum, só falar com Deus, então, só o rei, né?
E ele falou assim, tá vendo, Dário? Você viu esse lado lá, que você confia tanto nele aí, que você queria, né? É como se você falasse assim, né? Ele te traiu, né? Ele não te respeitou, rei, né? Ele continuou fazendo a oração pro Deus dele, né? Então, ele, assim, Daniel não ia trocar o nosso Deus, ser fiel a Deus. Ele quebrou o decreto do rei, sim, no caso aqui. Ele quebrou, ele não pensou na fidelidade do rei, pensou na fidelidade de Deus, aliança com Deus. Então, tinha um princípio, glória a Deus. Então, então isso que é muito importante, nós não podemos quebrar o princípio, né? Isso tem que manter sendo fiel a Deus em qualquer circunstância, né? Menos que nosso pescoço seja levado à morte, né? O Senhor dá o livramento da escape, glória a Deus. Então ele falou pro Daniel, é como se falasse pro Daniel, Daniel, eu não posso fazer nada por você, porque já foi decretado, um rei não pode voltar para atrás, né? Porque não é mais a lei dos medos e persas. Então ele falou pro Daniel, jogou ele lá na cova e falou assim, Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele que te livre, né? Mas ele não falou mal para Daniel debochar. Deus que você serve, Daniel, você serve o Deus que te livre, né? E aí ele foi para casa, não conseguiu dormir, jejuou, não comeu, foi tocar, não quis música, não quis nada. Ele nem chegou a dormir, não conseguiu pegar no sono. Antes de amanhecer, né? O amanhecer, já sabe que quem é dono do sol é Deus. Ele criou o sol, né? O astro, né? O maior astro da Terra, de dia. Então o Senhor já veio com a resposta, né? A luz, né? O Jesus, né? Então ele chegou lá na cadeia e foi chamar Daniel, Daniel, Daniel. O servo de Deus vivo, olha, servo de Deus vivo, glória a Deus. Esse caso que teu Deus, a quem a gente continuamente serve, continuamente, ele sabia que Daniel era fiel a Deus, tem podido te levar a Deus. Aí, ó, viva o rei, né? O Daniel falou, né, gente? Essa passagem eu fico intrigada. Como é que o rei pergunta pro Daniel que tá numa cova de leão, passou a noite inteira com o leão, né? Pergunta, Daniel, Daniel, né? Gente, sem noção, né? Se você jogou, mas imaginou a realidade. Joga uma pessoa naquela cova do leão, você acha que você vai perguntar, você tá bem aí? Como é que vai um leão, um animal bravo, feroz, só uma patada e rasga nós inteiro, só uma patada do leão, né? Nem precisa comer a gente não, gente, só uma patada dele e rasga a gente assim, ó. O bicho tem uma força, né? Gente, eu fiquei assim, Jesus amado, mas que Deus é esse? Agora é poderoso também. Aí o Daniel ele falou, né? Ó, vive o rei. Aí o Daniel falou de uma simplicidade, né? Oh, Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Glória a Deus, né? O anjo do Senhor estava lá, né? Fechou a boca dos leões. Mas o que é mais interessante do texto de Daniel, que a gente mostra na nossa vida, Deus permitiu que é necessário que ele passasse, né? Deus, ele podia, assim, no começo aqui do texto, podia dar livramento para Daniel já no começo. Daniel podia, por exemplo, fugir, né? Daniel podia não orar, não vou orar porque vou, né, vou desistir, não vou parar, assim, né, desistir, né? Mas não, Daniel falou, não, Deus está comigo, né? É como se Daniel pensasse, ele está comigo, com certeza, se eu cheguei até aqui, é que Deus, né? Então eu vou continuar orando confiando em Deus. Então, ele não ficou temendo, ele ficou com medo, né? O texto não revela que ele ficou com medo. Ele continuou orando, quer dizer, ele confiou em Deus, né? E seja o que Deus quiser, né? Como ele falou. Então, o texto da impressão que ele fala, né? E o Daniel, ele falou que Deus fechou a boca do leão para que não fizesse dano a ele, né? Não causasse nenhum dano a ele, né? Porque ele é ungido de Deus, protegido do Senhor, glória a Deus, aleluia. Então, protege o seu, amém? E aí, e também falou que Deus, ele não tinha nada contra ti, rei, né? Não tinha dele contra a ti também, nem o rei, né? Então o rei decretou outro decreto, jogou aqueles que usaram Daniel na cova, que a gente já sabe essa passagem. E aí depois o rei fez um decreto, escrevendo os povos, a das nações originárias das línguas que habitavam em toda a terra, para que vos seja multiplicada a paz, né? Eu faço um decreto para qual todo o domínio do meu reino, homens extremo e tem o Deus de Daniel. Você pode ver o Deus de Daniel, ele foi conhecido como Deus de Daniel, né? Pela fidelidade dele a Deus, pela orar ao Senhor continuamente, então ele sabia que era um servo fiel a Deus, né? Ele não deixou se corromper, não deixou se levar, né? Ele continuou feito, ele foi conhecido como Deus de Israel, Daniel, Deus de Daniel, ó Deus, viu? Ele colocou até um nome, Deus de Daniel, né? Deus de Daniel. Daniel, né? Então conhecido quando se falar de Daniel, é o Deus de Daniel, né? Então, glória a Deus. E é o Deus que vive, que permanece para sempre, seu reino vivo, e permanece para sempre, seu reino não será destruído, seu domínio não terá fim, glória a Deus. Aí ele fala assim, ele livra, nosso Deus livra, ele salva e faz sinais maravilhas do céu e da terra. Foi ele que levou Daniel no poder dos leões, glória a Deus, louvado seja, né? Então, aí Daniel prosperou no reinado de Dário, né? E no reinado de Sírio e os persas. Glória a Deus. Então, é isso que Deus está falando. Então, é muito importante você não esquecer, Deus fala para não esquecer a sabedoria, não importa, não se aparta a palavra da minha boca, né?
não esqueça, na parte. Então é isso que o Daniel fez. Isso é um exemplo nosso. É Daniel continuar orando continuamente, dependendo da situação, se estava frio, se calor, se estava doente, se estava com saúde, se estava passando dificuldade, se estava sendo ameaçado de morte, sabia que podia ser jogado a cobra, não, ele podia ser devorado. Ele não se deixou levar pelo medo, ele não deixou se forçar pelo lugar, pelo poder, pelas pessoas, ele continuou sendo a mesma pessoa. Isso que Deus quer que nós sejamos a mesma pessoa. Se você ora em casa, sim, ora na igreja. Se você é temente a Deus na igreja, esteja temente em casa. Se você é bom na igreja, se é bom na rua, se é bom na sua casa, né? Se você faz o bem na igreja, faça o bem na sua casa, né? Nós temos que ser sempre a mesma pessoa. Se nós muda, é sinal que nós não estamos sendo nós, né? Então, tudo que a gente muda, nós mudamos nós mesmos, já não somos mais nós, né? A gente está mudando e nós temos que mudar, mas não mudar de uma forma para que a gente precisa mudar dentro do princípio da palavra de Deus, que Ele vai nos mudando, mas não nos mudar para que as pessoas acabam não, se nós começássemos a mudar de uma maneira que não, as pessoas não conseguem ver Deus em nós. Toma cuidado. As pessoas precisam ver Deus em nós. Aqui as pessoas viram Deus em Daniel, né? Por isso que fala, Deus, Daniel. Se você mudar em um ponto que as pessoas olham para você, olha, não vê Deus em você, não vejo naquela pessoa, né? Então, é porque a quem é de Deus, as pessoas conseguem enxergar Deus nela, na maneira de falar, de pensar, de agir, de se comportar. As pessoas vê Deus na pessoa, né? Mas tem gente, muitas pessoas, a gente olha para elas, fala de Deus, mas às vezes não vê Deus na pessoa. Mas cuidado, muda muito, não pode mudar. Você tem que manter a sua essência. Daniel manteve a sua essência, o seu caráter, a sua fidelidade a Deus, né? E ele continuamente ele foi fiel a Deus. Na maneira que ele foi da terra dele, ele continuou sendo. Não foi o local, não foi o poder, não foi as influências, não mudou o caráter e a fidelidade de Daniel a Deus. E disso Deus exaltou cada vez mais Daniel, né? Porque era um filho temente a Deus, um filho que obedecia a Deus, era temente à palavra de Deus, né? Obediente, né? E fazia a vontade de Deus, amém? E nada deixou ele ser afastado da presença de Deus. Ele continuou a mesma pessoa fazendo a vontade de Deus. Esse que Deus quer de mim, isso que Deus quer de vocês. Receba a palavra de Deus no coração e que essa palavra alcance o seu coração. E haja uma transformação, uma mudança, né? Mas uma mudança para melhor, tá? Para que as pessoas vejam em você, Deus em você, nas suas atitudes, nas suas ações, na sua maneira de falar, de pensar, de agir, né? É isso sempre ser discípulo de Jesus, amém? Renuncie tudo aquilo que não agrada a Deus na sua vida, que você tem alguma coisa que não está agradando a Deus, peça para o Senhor para tirar de você, né? Para que a gente possa ser mudado, transformado pelo poder do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que trabalha em nós, nosso coração, nos ajuda, da sabedoria, mostra o que está certo, o que está errado, o que nós temos que melhorar como filho de Deus. Essa parte, quem faz de nós é o próprio Espírito Santo de Deus, tá? Vai nos dando, você tem que melhorar aqui, você tem que largar disso. O Espírito vai trabalhando no nosso coração, amém? Nossa mente vai sendo normalmente voltada mais para as coisas de Cristo, para o reino de Deus, normalmente focado nas coisas materiais, amém? É isso que Deus quer de mim, quer de você. Então, obedece, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, o conhecimento, o discernimento, como você queira, mas não se aparte da palavra da boca do Senhor e nem se afaste dele, tá? Da parte dele, tá? Da presença dele, amém? Mantenha firme, fiel, dependente da situação que você está passando, dependendo das circunstâncias, do vento, da tempestade, do deserto, das situações adversas que cada um temos, continua sendo fiel a Deus na maneira que você faz. E não esqueça que quando chegou a hora, o momento certo, Deus vai vir também fechar as bocas dos leões que levantam contra a sua vida e também todas as armadilhas, todos os ataques, tudo aquilo que tenta deixar a sua vida, está tentando paralisar a sua vida para que você não siga, mas o Senhor já vem com a vitória, amém? Porque Deus, ele vem em socorro, manda um anjo para nos socorrer diante de uma situação difícil, que Daniel, ele fechou a boca dos leões para não devorar Daniel. O Senhor protege os seus filhos, ele jamais desampara os seus, então tem que confiar na palavra de Deus, amém? E para fechar, Deus abençoe e receba a palavra de Deus no coração. E para você que não aceitou Jesus como seu único Salvador, nosso único Salvador, Jesus, né? E hoje é o dia de você aceitar Jesus, tá? É dia de você falar, eu aceito Jesus como meu único Salvador, né? Crê no Senhor Jesus, crê que Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, Ele subiu aos céus, Ele vai vir julgar os vivos e os mortos, né? Tem que crer na palavra do Senhor, amém? Tem que crer que Jesus, né? Tá vivo, Ele vive e reina. E confessar que Jesus é o único Salvador da sua vida. O único, não há outro, né? E se você não confessou, confesse. Vá numa igreja, procure, vá no culto e confesse para todo mundo ouvir, né? Ali, testemunhar, né? Que você crê no Jesus, que Ele é o único Salvador, tá?
procura um pastor. E você que está afastado do caminho do Senhor, por algum motivo, né, a gente se perde, a gente se cai, né, faz parte do processo humano, ninguém está aqui para julgar ninguém. Volta para a casa do Senhor, Jesus está te esperando de braços abertos, amém? Jesus está, perdoa, tá? Jesus, ele não vai te condenar pelo que nas suas falhas, pelos seus erros. O Senhor está de braços abertos te esperando para você voltar, amém? Receba a palavra de Deus e se procura perdão, procura um pastor, né? Se você é católico também, né? A gente não vai também, né? Procura uma pessoa e confesse que você aceita Jesus como Salvador, né? Um pastor, um bispo, né? Procura uma pessoa, né? E vai confessar que Jesus é o único Salvador, o único Deus, não existe outro Deus, tá, gente? Coloca Deus não divide a glória com ninguém, amém? Saibam disso, né? Receba a palavra de Deus no coração, confia no Senhor e mantenha perseverante na oração, que Jesus ensina através de Daniel, orar sem cessar. É para orar, tá, gente? É Deus está falando para nós orar, nós estamos deixando de orar. O povo de Deus está muito vivendo para o materialismo, deixou de orar a Deus, né? Nós temos que amar o Senhor. O mundo precisa de oração. O mundo precisa de intercessão pelas pessoas, amém? O nosso papel de intercessor é um papel de interceder pela nossa casa, na família, é um papel para interceder pelo lugar que você está. Mesmo Daniel numa terra que não era dele, ele orava por aquele lugar. Lembra quando eles foram para lá, quando Deus levou eles para o exílio? Acho que foi Isaías que fala que Jesus falou para assim, que eles, mesmo estando naquela terra lá, o Senhor não ia abandonar eles, né, lá no cativeiro na Babilônia. Falou assim que e era para eles ter família, construir família lá tudo, e era para eles, que se eu não me lembro, para eles não desejar mal no país que eles estavam, era para eles orar para a autoridade, assim como nós também aqui, né? A gente não gosta dos governantes desse país, por causa da situação, mas não é para praguejar os governantes, é para te orar e interceder por eles, porque se nós xingar eles, aí que a coisa fica pior, né? Praguejar eles, né? Aí fica pior, então você tem que orar para Deus entrar com providência dessas pessoas, que eles possam fazer as coisas de certo diante de Deus, porque quem manda não é o homem, tá? Quem manda é Deus. Quem controla as nações do mundo é Deus, né? O homem não tem nenhum controle de nada, quem manda é Deus. Porque se Deus quiser mandar um vento para assustar o povo da terra todinha, ele manda. E quem é que vai segurar? Ninguém vai, né? E vento, aí você fala, mas tem um parede. Não tem, minha filha, vento é de uma parede, entra na sua casa. O vento tem, ninguém segura vento também não, né? O vento é o Senhor que manda, filho. Não há parede não, só quem escapa é quando Deus dá livramento também. Porque Deus fala que você não pode se esconder dele, ninguém pode esconder de Deus, não, amém? Ninguém pode, nós não podemos esconder de Deus, amém? Então quem manda no mundo é Deus, né? Isso você colocar na nossa cabeça, viu? Glória a Deus. Então Deus abençoe, fique com Deus, sempre palavra de Deus no coração, e que essa palavra já mover na sua vida, tá? E pense tudo que Deus falou sobre essa palavra, ele falou para você ouvir a palavra dele, tá? Se você quer adquirir sabedoria de Deus, é você ouvir a palavra de Deus, seja ouvinte da palavra de Deus, seja ouvinte, mas pratique, tá? Ouça o que Deus está falando para você, as instruções através da palavra, porque a sabedoria, quem adquire a sabedoria de Deus, a instrução através da palavra, ele é uma instrução de vida para que você possa fazer, estar dentro da vontade de Deus. E quando a gente está dentro da vontade de Deus, eu ainda acho que eu não estou totalmente dentro da vontade de Deus, mas a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, né? O próprio Deus vem nos abençoar, né? Não da maneira que nós queremos, mas da maneira que Ele quer. Então, tem essa consciência disso, amém? Então, não esqueçam disso. Guarde a palavra de Deus, tá? E confie no Senhor. Ele tem muito para dar para nós. Ele tem muito para nos revelar através da sua palavra. Se nós queremos confiar no Senhor, há soluções, problemas, eu já acho que é tão difícil, mas está na palavra. Às vezes é só um posicionamento das nossas vidas, sabe? É um posicionamento que Deus quer só de nós para que as coisas aconteçam segundo a vontade dele. As nossas bênçãos já estão no mundo espiritual, né? Só que elas não foram liberadas ainda por causa do quê? Por causa da nossa falta de posicionamento, né? E de ouvir o Senhor, amém? Que Deus abençoe, tenha uma boa noite, fique com Deus, né? E que Deus ilumine a mente de cada um de vocês, dê força, coragem para vencer as situações, tá? Peça para o Espírito Santo da sabedoria, né? O conselho para que você possa resolver a situação que você está passando, está enfrentando, porque o Senhor pode todas as coisas, tá? Amém? E com Deus somos mais vencedores, amém? Deus abençoe, com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.